Gente, então, vamos fazer a primeira lista de exercícios que eu mandei lá no grupo. Quem não tiver ainda pode me mandar mensagem que eu mando, mas eu fiz uma lista com questões que ele passou pra vocês e outras que ele costuma passar geralmente. E aí, pra já treinando também, essas coisas assim. Aí, vamos lá. A primeira questão fala assim: a capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga chamada feniltilcarbamida, ou PTC, deve-se a um gene dominante. Vamos sublinhar. Qual será a probabilidade do primeiro filho de um casal sensível a essa substância e ambos com mães insensíveis ao PTC ser uma menina sensível ao PTC? Então vamos lá, por partes. Eu sublinhei e marquei as partes mais importantes. Eu acho bom sempre a gente ir anotando o que a questão pede pra gente. Então vamos lá. A capacidade de sentir o gosto deve ser um gene dominante. Então eu vou botar aqui a pessoa sensível, né? Que é a pessoa que tá sentindo, tem a capacidade de sentir. Ela é azão traço. Aí vem aquela questão de também criar um senso sobre o contrário. Se os sensíveis são dominantes, os insensíveis vão ser o contrário. Então, no caso, recessivos. Então, vou colocar aqui, recessivos. Aí ele fala, qual será a probabilidade do primeiro filho de um casal? Então, vamos botar aqui. O quadradinho é sempre o homem e bolinha é sempre mulher. Aí quer saber a probabilidade de ser uma menina, né? Então, deixa eu botar a bolinha aqui. Sensível. Só que ele fala assim, tá? Eles são sensíveis, então eles são azão, traço. Azão, traço. Só que vai faltar uma informação aqui pra gente, né? Saber se eles são azão ou se eles são azãozinho. Só que eles falam que tanto a mulher quanto o homem tem mães insensíveis. Então, a gente também tem outra coisa. Tem que criar um senso de outra coisa. Por exemplo, um gene sempre vem... Esse aqui são as mães, né? Então, elas são insensíveis. Deixa eu identificar aqui. Assim. A gente tem que sempre criar o senso de que um gene vem da mãe e um vem do pai. Então, a gente tem que criar esse senso de um vir da mãe, um vir do pai. Aqui, a mãe pode dar o quê? Somente azinho. E aqui também. Então, provavelmente o pai deu o azão nos dois casos. Porque a mãe só tem o que pra dar? Azinho. Então, o pai, se um vem da mãe, um vem do pai, esse aqui veio do pai e esse aqui veio da mãe. Esse aqui veio do pai e esse aqui só pode vir da mãe, entendeu? Porque a mãe só pode dar isso, ela é azinho. Por isso é importante a gente ler o enunciado para às vezes a gente descobrir essas questões também. Então, a gente vai ter que fazer o cruzamento de azinho com azinho. Eu sempre dou a dica de vocês fazerem assim no xadrezinho, né? Que fala, sei lá, quadradinho, jogo da velha, enfim. Porque eu, pelo menos, gostava de fazer na distributiva, mas o professor prefere que seja assim na prova. Então, façam assim. Agora, a gente já fez o cruzamento. Vamos agora ver o que falta. Ele quer saber de ser uma filha sensível. Sensível é o quê? Qualquer coisa que tenha, qualquer genótipo que tenha azão. Então, aqui tem 1, 2, 3. Então, são 3/4 de probabilidade de ser sensível. Mas ele quer saber especificamente, acho que é isso, se é menina. Quando ele pede um sexo específico, a gente tem que sempre multiplicar por 1/2, meio. Por quê?
porque é uma chance de sair aquele sexo entre dois, que é masculino e feminino. Então, a gente tem que multiplicar isso. Nesse caso, ele pediu de uma menina sensível, então a gente vai pegar a probabilidade vezes a probabilidade de nascer uma menina, que é 1/2. Então, a gente vai pegar 3, 4 vezes 2, 8. Então, a resposta é 3/8. Vamos para a questão 2. O heredograma representado abaixo refere-se a uma família com casos de uma determinada doença hereditária. Baseando-se na genealogia, então ele quer saber essas opções. A doença é uma questão de caráter dominante. A doença é uma questão de caráter dominante, blá blá. Aí tem caráter recessivo, tem essas opções. Então, vamos primeiro supor que a normalidade, que as pessoas sem a doença, já que ele quer saber da doença, as pessoas sem a doença são recessivas. E que a doença seja dominante. Vamos supor isso. Então, aqui seria azinho. Aí, a gente vê, assim, uma coisa meio inconsistente. Uma coisa meio estranha aqui. Por quê? Porque aqui, nesse cruzamento, daria o quê? 100% azinho, não é? Que azinho, e azinho, eles só podem dar o quê? Azinho. Então, todos os filhos deles nasceriam azinho. Só que a gente vê que aqui, ó, quem são os filhos do 1 e 2? 4, 5 e 7 são os filhos deles. Só que todos eles nasceram com a doença. Então, como assim, se a normalidade é azinho, e os filhos nasceram, se são doentes, seriam azão? Como que isso aconteceu? Então, fica meio estranho. Então, a gente já descarta a ideia de que a doença é... que a normalidade... Oxi, meu Deus, peraí, tô confusa. Que a doença é dominante. Então, por quê? Porque se a doença é dominante, os pais teriam que ser dominantes também e ter alguma doença. Porque se eles tiveram a normalidade sendo azinho, o comum sendo azinho, eles só tiveram filhos doentes, então quer dizer que o azinho não é a normalidade. E, consequentemente, o azão não é a doença. Então, a gente já corta aqui os que falam que a doença tem caráter dominante. Então, A, B e E. Então, sobra pra gente D e C. Então, vamos ver. A doença em questão é de caráter recessivo. Então, isso a gente já descobriu. Então, azinho. Gente, nem sempre as doenças vão ser azinho, tá? Às vezes a gente já pensa... Eu sempre falo assim, quando for questão de suposição, supõe que é. Mas pode ser que não seja, pode ser que não bata, entendeu? Então, você vai ver um cruzamento que pode ser que não fique... não seja compatível, né? Então, sempre veja se tem a possibilidade ou não. Isso vão ter alguns casais chaves no heredograma que a gente vai conseguir ver. Então, enfim, a doença é caráter recessivo. Aí aqui tá dizendo que todos os indivíduos normais são heterozigotos. Tá, mas como a gente sabe disso? A gente sabe que o normal é o que agora? Aquela questão do senso de criar. Se a doença é recessiva, o normal é dominante. Então, aqui a gente já descobriu que a doença é recessiva, todo o resto normal é dominante. Aí, aqui, o 3, a gente tem como saber? Não tem como saber. Por quê? Porque ele não é filho de ninguém, não, de ninguém que tá mostrando aqui, e eles também não têm filho. Oi, meu Deus. Eles também não têm filho. Então, a gente não tem como saber qual o genótipo do 3. O 1 e o 2, a gente tem como saber? Sim. Por quê? Como, né? Eles tiveram 3 filhos, o 4, o 5 e o 7. Todos receberam azinho. Lembra que um tem que vir da mãe e um tem que vir do pai? Então, um veio do pai, um veio da mãe. Era justamente o que estava faltando no deles. Então, tá, são heterozigotos. E o... Cadê? O 6. Tem como a gente saber? Eles tiveram filho. Tem como a gente saber. Por mais que ele não tenha os pais aqui, aparentemente, eles
tiveram um filho, então a gente tem como saber. O dele é o mesmo caso, eles tiveram um filho azinho, azinho. Um vem da mãe e um vem do pai. Tá, a mãe só tem azinho pra dar. Um azinho ela deu. E o outro azinho veio de quem? Só pode vir do pai. Então ele é azão, azinho. Mas por que que não é D? Porque ele afirma pra gente que todos os indivíduos são heterozigotos. E não são. Não tem como a gente saber o número 3. Se aí não tem como a gente saber, a gente não pode afirmar que todos são. Todos os normais são. Então, por isso é a letra C, que diz que os indivíduos 2 e 6 são heterozigotos, que a gente conseguiu descobrir isso, o 2 e o 6. Agora, o 3 a gente não tem como saber, então a gente não tem como afirmar. Então, essa é a número 2. Bom, agora vamos para a 3. A 3 é um pouco parecida com a 2. Ele fala no heredograma a seguir, os símbolos em preto representam os indivíduos afetados pela polidactilia e os símbolos em branco, indivíduos normais. Determine o genótipo dos indivíduos portadores de polidactilia. Então, ele quer saber os genótipos de 1, 6, 11, 12 e 13, certo? Ok. Então, tem uns que... Lembra que eu falei na questão anterior? Primeiro, eu sempre suponho que a doença é recessiva. Sempre. E assim, a gente procura assim alguns casais para ver se tem como descobrir mais facilmente. Nesse caso aqui, eu olhando aqui, eu vejo que o 11 e o 12 são casados, tiveram dois filhos, são casados, têm a doença, os dois têm a doença e tiveram um filho sem a doença. Então, algo pode me dizer nesse cruzamento aqui. Aqui, pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, vamos ver nesse aqui que eu acho que vai dar a resposta mais clara pra gente. Supondo que o 11 e que a doença seja recessiva, a gente colocaria os dois como recessivos. Os dois são casados, os dois têm a doença, os dois são recessivos. Mas eles tiveram um filho sem a doença. Sem a doença, nesse caso, seria dominante. Tem como isso acontecer? Não, tem uma inconsistência aí, tá meio estranho. Então, a gente já matou que a doença não é recessiva. Simplesmente. Então, a gente sabe que a doença é azão. Ai, meu Deus, não entendi o que você fez, Letícia. Repete. Azinho, 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 azinho. Supondo que a doença é azinho, azinho. Então, primeiro a gente vai supor. Não tem como a gente falar assim, com certeza. Nesse cruzamento, daria 100% azinho, azinho. Eu tô falando assim, mas é só a gente fazer aqui. Porque o cruzamento de homozigoto com cruzamento de homozigoto vai dar sempre 100% homozigoto. Então, Então, aqui daria 100%. Por isso que eu já tô afirmando que aqui teria que ser azinho, azinho também. Mas se azinho, azinho é doença, por que que nasceu sem a doença? Então, a gente já sabe que a doença não é recessiva. Então, a gente já vai colocar aqui um azão em todo mundo, tá vendo? Nesse caso, a doença é dominante. Então, por isso, nem sempre a gente pode ter certeza de que a doença vai ser recessiva. Agora vamos lá. Se a doença é dominante, os normais são o quê? Recessivos. Então, a galera toda aqui é recessiva. Olha aqui esse cruzamento, ó. Também daria pra dizer. Tiveram 100% de filhos. Quer dizer, não daria pra dizer não, mas daria pra ter uma ideia que agora que a gente descobriu. 100% de filhos sem a doença. Faz sentido, todos azinho, azinho. Aqui temos azinho, azinho também. Azinho, azinho também. Azinho, azinho também. Azinho, azinho também. Agora a gente quer descobrir o genótipo, tá? Tá, a doença é dominante, mas ele pediu o genótipo inteiro. Então, ele quer saber se é azão, 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 azinho ou azão, azão. Então, vamos lá. Aqui tem como a gente saber? Vamos ver os filhos desses aqui. Os filhos são 4, 5 e 6, ó. Só você ver aqui pra onde tá indo. Aqui, aqui e aqui. Quando tá assim no lado, nesse caso aqui, ó, eles são casados, então não é filho. Então, 4, 5 e 6 são os filhos de 1 e 2. Aí, a gente vê que eles tiveram 2 filhos, azinho, azinho, e um filho, azão.
Então, lembra que tem que vir um da mãe, um do pai. Um veio da mãe, não veio? A mãe só pode dar azinho. Mas eles receberam 2 azinhos. Então, o outro só pode ter vindo do pai. Então, o pai é azão azinho. Pronto, já descobrimos aqui. Essa parte aqui a gente não precisa descobrir nada, que já foi tudo descoberto. Agora o 6 e o 7. 6 e 7 tiveram 3 filhos. 12, 13 e 14, certo? 12, 13 e 14. Aí, eles tiveram 2 filhos azão e um filho azinho azinho. Um veio da mãe, um veio do pai, certo? Então, o pai é azão azinho, porque um veio da mãe, um azinho veio da mãe e um azinho veio do pai. Nesse caso aqui, o azão veio de quem? Do pai. A mãe só pode dar o quê? Azinho. Aqui, o azão só pode ter vindo do pai. Então, a mãe só pode dar azinho. Pronto, descobrimos os genótipos. Agora falta o 11, né? Falta o 11, na verdade. Tá. Eles tiveram um filho azinho, azinho. Azinho, azinho. Um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe. Então, a mãe é azão azinho também, porque o filho recebeu 2 azinhos, um tem que vir da mãe, um tem que vir do pai. Então, como os 2 são azão, a outra letra, né, o outro alelo só pode ser um azinho. Então, descobrimos o genótipo de todo mundo e essa é o número 3. Vamos lá para o número 4, galera. Uma amostra de uma população humana revelou que 60 pessoas são do grupo sanguíneo M. 100 pessoas são do grupo sanguíneo MN. 40 indivíduos são do grupo N. Considerando que se trata de uma espécie diploide, qual o número de alelos do tipo M nessa amostra? Então, vamos lá por partes. Vamos adotar primeiro quantas pessoas tem e o grupo. 60. A espécie tá certo? A espécie é diploide. Então, diploide quer dizer que tem 2 alelos aqui. Então, vai ser M, certo? Esse aqui é meu M maiúsculo, tá, gente? É meio feio, mas enfim. 100 são pessoas M, N. E 40 são indivíduos N, N. Nesse caso aqui, M, N, a gente não precisa botar M, M, N, N, porque eles são diploides, então a gente tem 2. Então, um é M e o outro é N. Então, 2 alelos, tá certo? No caso do N, a gente bota N, N, porque ele deu um alelo só e é uma espécie diploide. Aí ele quer saber o número de alelos. Alelos é cada letra. No caso, o número de alelos do tipo M. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar esse valor pela quantidade de alelos. Como assim? 60 indivíduos vezes quantos alelos M tem nesse tipo sanguíneo? Nesse grupo sanguíneo? 2, né? Um aqui e um aqui. Alelo é cada letra, lembra? Então, 60 vezes 2 dá 120. Aqui, 100 MN. Quantos alelos M a gente tem? 100 vezes 1, certo? A gente só tem um alelo M aqui, o outro é o N. Então, dá 100. E no NN, a gente tem 40 vezes quantos alelos M's a gente tem aqui? Nenhum. 0. Então, dá 0. Aí, depois a gente só vai somar isso aqui, que vai dar 220, certo? Então, tem 220 alelos do tipo M nessa amostra. Vamos lá. Questão 5. Se cruzarmos 2 gatos, sendo ambos heterozigotos. Aqui ele já deu azinho pra gente, mas a gente tem que ter essa noção de que heterozigoto é sempre 2 letras diferentes, lembram? 2 alelos diferentes, né, melhor dizendo. Obteremos, então a gente vai fazer o cruzamento aqui. Azinho com azinho. Azão com azão com azinho com azinho e azinho. Então, esse aqui é esse cruzamento que ele falou pra gente. Aí,
ele quer dar aqui as opções. Obteremos apenas indivíduos azão-azinho? Já vimos que não, então corta essa. Indivíduos azão-azão e azão-azinho e azinho-azinho na proporção 3:1, respectivamente? Não, proporção, lembra que a gente viu. Aqui seria 1 azão, 2 azão-azinho e 1 azinho-azinho, certo? Então, não tem... Nesse sentido aqui é a proporção genotípica, tá, gente? Que ele tá falando. 3:1 seriam azão-azão, azão-azão, azão-azão e azão-azinho. Então, não é. A gente já viu que não é. Então, não é essa opção. Temos indivíduos azão-azão e azinho-azinho na proporção 2:1? Não, né? Primeiro que nem dá, né? Porque são 4 resultados. Ali ele deu como se fossem 3, né? Tipo, azão-azão, azão-azão e azinho-azinho. E o outro ficaria onde? Então, sem essa possibilidade. Indivíduos, só sobrou essa opção, né? Indivíduos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho na proporção 1, 2, 1, respectivamente. Então, a letra D é certa. Então, vamos lá. Número 6. Um gato da cor marrom foi cruzado com 2 fêmeas. A primeira fêmea era da cor preta e teve 7 filhotes da cor preta e 6 filhotes da cor marrom. Já a outra fêmea também era da cor preta. Peraí, deixa eu só cuidar que o gato era marrom. E teve 14 filhotes, sendo todos eles da cor preta. A partir desses cruzamentos, marque a opção que contém os genótipos do macho, da primeira e da segunda fêmea, respectivamente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente fica meio perdido nessas informações todas aí. Então, também por isso que é sempre bom anotar. Mas... vamos lá. A primeira coisa que eu percebo é que provavelmente a segunda gata segunda gata não. A cor preta é dominante. Por quê? Porque a segunda gata, agora sim, teve 14 filhotes. Pretos, todos pretos. E ela cruzou com um gato marrom. Então, provavelmente, esse gene se sobressaiu sobre outro. Então... a gente assume que é a cor preta, tá vendo? Que a gente tem que pegar as entrelinhas pra entender a questão. Tem que ter muita atenção, estudar bastante pra isso também, gente. Pra pegar essas coisas no ar da questão. Então, a cor preta, vamos botar como azão. Traço, né? O marrom como azinho, azinho. A primeira gata também é preta. Então, ela é azão traço também. Então, a gente já supõe que o macho é azinho, azinho, certo? O gato macho é azinho, azinho, marrom. Então, a gente cruzou primeiro marrom e preto. E deu 7 filhotes. Não, vou botar essa cor. 7 pretos e 6 marrons. Isso aqui foram a prole. Vou dar a primeira. E depois, a gente cruzou marrom com preta e deu 14 pretos. A gente sabe que o marrom é azinho, azinho e aqui é azão traço. Aqui a gente sabe que o azão, azinho, azinho é marrom e o azão traço é preto. Só que aqui se sobressaiu 100% azão. E se aqui fosse azão, azinho, teria possibilidade disso acontecer? Vamos fazer esse cruzamento. Azão, azinho com azinho, azinho. Azão, azinho, beleza? Temos tudo azão aqui. Mas aqui a gente tem azinho, azinho. Então, daria 50% preto e 50% marrom.
Foi isso que aconteceu aqui? Não, saiu 100% preto. Então, só sobra a nossa opção aqui de a gata ser azão. Vamos ver se assim dá. Azão e azão. Então, aqui sim deu 100% preto. Então, todos os filhotes nasceram pretos. Então, a segunda gata, já descobrimos o genótipo dela. Agora, a primeira. Nasceu 7 pretos e 6 marrons. Aqui, se ela for azão, a gente já viu que nasce todo mundo preto. Então, ela é azãozinho. E aqui, a gente bate mais ou menos a conta, porque deu 50%, lembra que a gente fez ainda agora? 50% de cada. E os números não foram muito distantes, estão vendo? Não foi tipo assim, 15 pretos e 6 marrons. Foi 7 pretos e 6 marrons. Então, 50% de cada. Não precisa ser 7 pretos e 7 marrons pra tá certinho, assim, né? Não precisa estar certinho pra ser 50%. Então, a primeira gata é azinho e a segunda gata é azão. Então, vamos ver as opções que tem. Primeiro, a gente quer saber do macho. O macho a gente viu que é azinho. A primeira é azinho e a segunda é azão. Qual é essa opção? A letra D. Então, a letra D é a resposta do número 6. Tá, gente, vamos pra 7. 2 genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. Azão dominante determina a cor púrpura e azinho recessivo determina a cor amarela. Então, deixa eu anotar isso aqui, peraí. Então, vamos lá. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com as diversas linhagens dessa planta. Aí ele tem um cruzamento com... A gente tem que descobrir qual é o genótipo do 1, o genótipo do 2, o genótipo do 3, o genótipo do 4. Na verdade, a gente não tem que descobrir cada um, né? Mas a gente vai acabar precisando descobrir, porque ele pede pra apresentar quais apresentam genótipo azinho. Então, a gente quer descobrir qual desses 1, 2, 3 e 4 apresentam azinho. Mas primeiro, quando ele der a prole, os descendentes, sempre olha pra lá, porque aquilo ali não tá ali à toa. Às vezes tá, mas a maioria das vezes não. Então, assim, é importante a gente olhar. Eu acho que não é... Eu acho que sempre é importante olhar. Pelo que eu tô me lembrando aqui, é sempre importante olhar. Porque vai dizer alguma coisa pra gente, querendo ou não vai dizer. Então, anota o genótipo do lado. Por exemplo, aqui é 100% púrpura. Púrpura é azão. Então, a gente sabe que 100% aqui é azão. Independente se for azãozinho ou azão. Aqui é 50% púrpura e 50% amarelo. Então, azinho. Aqui é 100% amarelo. Aqui é 75% azão e 25% azinho. Porque isso vai ser importante na hora que a gente olhar para um cruzamento. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, deu 100% púrpura. 100% púrpura deu 100% azão. Só que ele foi cruzado com um azinho. Estão vendo aqui? Ele foi cruzado com um azinho. Lembra que um genótipo vem da mãe e o outro vem do pai. E a mesma coisa da questão anterior. Se a gente cruza azinho com azinho, a gente tem 50% de cada. Então, aqui, a gente não teve 50% de cada. A gente teve 100% do azão. Então, provavelmente, o genótipo do 1 é azão. Porque aí dá azinho e azãozinho. E aqui deu o quê? 100% azão é o quê? Púrpura. Então, tá certo. É como se fosse uma prova real, igual de matemática. É como se fosse uma prova real. Em genética tem como fazer isso quando eles dão a prole pra gente. A gente faz essa prova real através do cruzamento. Então, aqui deu 100% púrpura. Vou marcar aqui. Tá, agora o segundo. Já descobrimos o primeiro. Então, o número 1 é azão. Aqui é um 2, né, gente? É porque tá errado. Deu 50% púrpura e 50% amarelo. Só que ele foi cruzado com um azinho. Se o número 2 é azão, a gente viu no que dá? 100% púrpura.
Se ele é azinho, azinho, a gente sabe que dá 100% amarelo. Por quê? Porque ele tá sendo cruzado com outro azinho. E lembra que 2 homozigotos sendo cruzados um com o outro, dá 100% ele. Então, por exemplo, azão, azão, cruzando com azão, azão, dá azão, azão. Azinho, azinho, com azinho, azinho, dá 100% azinho, azinho. Então, sobra o que aqui pra gente? Azão, azinho. Então, vamos fazer a prova real disso. Vamos ver se dá 50% de cada. Então, azão, azinho, com... Ops, deixa eu pular um. Azinho, azinho, com azão, azinho. Então, aqui dá azão, azinho, azão, azinho. E aqui dá azinho, 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 azinho. Deu o quê? 50% de cada, certo? 50% de cada. Nossa, meu Deus, essa linha é torta. Então, deu 50% púrpura e 50% amarelo. Então, tá certo, né? Nossa prova real deu certo. Então, o número 2 é azão, azinho. Agora aqui, a número 3, ele foi cruzado com azinho, azinho. E deu 100% amarelo. Deu 100% o quê? Azinho, azinho. A gente falou, 2 homozigotos cruzados entre 2 homozigotos com outro homozigoto, dá 100% ele mesmo. Então, aqui, a gente sabe que o genótipo que tá faltando é azinho, azinho. E aí dá 100% amarelo. Então, o número 3 é azinho, azinho. E o número 4 foi cruzado com azão, azinho. Então, aqui é diferente. Mas, ao mesmo tempo, não. Dá pra gente descobrir, ó. 75% púrpura. A maioria deu... Ai, meu Deus, como fala? Deu azão. Então, 75% dentro da nossa coisa, dentro da nossa contagem aqui é 3/4. E aqui é 1/4. Então, deu 3/4 de púrpura, 3/4 de azão e 1/4 de azinho. Que cruzamento daria isso? Azão, azinho com azinho, azinho, a gente já sabe que não dá 50% de cada. É só a gente olhar aqui no cruzamento 2, é porque tá trocado. Se aqui fosse azinho, azinho, daria 50% púrpura e 50% amarelo. Então, não dá. Então, a gente já descarta a ideia de que o 4 é azinho, azinho. Agora, com azão, azão, vamos ver. Azão, azão, com azão, azinho. Vamos testar. Aqui dá azão, 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 azinho, azão, azinho. Dá o quê? 100% púrpura, certo? Então, eu errei aqui, gente, desculpa. Dá 100% púrpura, tá certo, continua certo. Eu confundi, eu só botei errado aqui. 100% púrpura. É isso que ele disse pra gente? Não, mas falta uma possibilidade pra gente. Qual é? O azão, azinho cruzado com azão, azinho. Então, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Aqui a gente tem o quê? 3/4 de azão, ou seja, púrpura. E temos 1/4, que seria o nosso 25% de amarelo. Então, a gente sabe que o 4 é azão, azinho. Então, ele quer saber quais apresentam esse genótipo azão, azinho. O 1 não é, porque o 1 é azão, azão. O 3 não é, porque é azinho, azinho. Então, azão, azinho, sobrou o 2 e o 4, que é a opção da letra C.